Durante 2 domingos seguidos, seria hoje o segundo, estamos estudando sobre o governo de Deus sobre as enfermidades. Tem alguém enfermo aqui nesta manhã? Tem algumas mãos levantadas. Aqui tem alguém? Tem mão levantada. Veja bem, aqui é uma continuação do estudo que já foi dado. Nós não temos como fazer referência àquilo que já foi passado. Mas nós, no último tópico da nossa lição da semana passada, nós trabalhamos o seguinte tópico: por que ficamos doentes? Quem se lembra disso? Alguém tem o boletim aí anterior? Por que ficamos doentes? Paramos no tópico número 8, e aqui continua, dizendo, falta de perdão é um dos motivos que leva a pessoa a ficar enferma. Dr. David Assimas, ele disse que há 75% de pessoas que estão nos hospitais doentes por conta de falta de perdão. Se você percorresse os hospitais, conversasse com essas pessoas enfermas, vocês vão descobrir, segundo ele, que há um número grande de 75% de pessoas enfermas por falta de perdão. Antes de eu continuar, eu gostaria de saber, se irmãos que estão lá, irmão Carlos, por favor, pede para todo mundo entrar. Tem pessoa que mal terminou a ceia já está querendo ir embora. A gente tem que parar com isso. Veja bem, falta de perdão. A Bíblia, esse Emilson Lemes, ele vai dizer o seguinte: apressa-te em perdoar, para que não morras com muitas enfermidades. Olha, isso é uma frase, isso não é um texto bíblico, mas encerra uma grande verdade. Apressa-te em perdoar, para que não morras com muitas enfermidades. Essa é uma razão de muitos crentes estarem doentes. Falta de perdão. Isso aí se faz através de um autoexame. Se você fizer um autoexame, a Bíblia fala sobre 10 julgamentos. Inclusive, eu recebo muita crítica quando eu posto algumas coisas que não agradam as pessoas, e eu sei que não agrada, eu não sou criança, sei perfeitamente que aquilo que vai agradar e vai desagradar, mas eu chamo a atenção das pessoas mesmo para ver se elas se despertam, até porque as pessoas cobram que apresente um estudo, um pôster sobre mensagem, quando a gente coloca é meia dúzia de gato pingado que vê. Quando a gente coloca alguma coisa contundente, ainda que seja verdadeira, aí um monte de gente entra e faz comentário e fala, e outros, só faltam me xingar, já até me xingaram, né? Mas eu não estou nem aí. Eu falei assim, olha, quando eu postar alguma coisa que você não gostou, faça como eu faço com as suas críticas, ignora. Pronto. As pessoas estão lá me criticando, estão pensando que eu estou preocupado com aquilo, eu nem ignoro aquilo, estou nem aí. Então, o que acontece? Infelizmente, as pessoas confundem muito quando a gente apresenta um fato. Todos são unânimes por falta de conhecimento. O grande problema dos evangélicos, primeiro, é falta de leitura. Não sabem ler. Muitos não sabem ler. Segundo, não sabem interpretar. E terceiro, se predispõem a fazer um juízo sobre um fato que não sabe. Então, falta leitura. Então, a Bíblia diz lá em Mateus, não julgueis. A Bíblia diz? Jesus ali não está proibindo o julgamento. Jesus não está proibindo o julgamento. O que Jesus proíbe, e ele se dirige aos fariseus, é fazer um juízo pela aparência. Não se pode fazer juízo pela aparência. Já expliquei isso, já ensinei isso. Tanto que lá em João 7, 24, Jesus disse, julgai pela reta justiça. Então, Jesus nunca proibiu ninguém de fazer julgamento. A grande questão é que antes de fazermos um julgamento, temos que fazer um auto-julgamento. Diga comigo, antes de fazermos um julgamento, temos que fazer um auto-julgamento. Sabe por quê?
Vamos supor que eu coloque alguma coisa que as pessoas não gostam. O senhor está julgando, mas ele está julgando o que eu escrevi também. Então, ele está cometendo o mesmo erro que eu cometi. Por quê? Porque ele está julgando um fato que ele não sabe o porquê eu escrevi aquilo. Sob que ótica, sob que situação. Então, a questão de julgamento, qualquer crente pode julgar, sim. Julgar pela reta justiça. Você não pode julgar pela aparência, porque a Bíblia fala de 7 julgamentos. A Bíblia fala sobre o julgamento dos nossos pecados, a Bíblia fala sobre o julgamento dos anjos, sobre o julgamento de Israel, sobre o julgamento do juízo final. A Bíblia fala sobre o alto julgamento, que é um texto da ceia. Quem está entendendo? A ceia diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que é isso? É um alto julgamento, é um autoexame. Você, poxa, eu errei, eu pisei na bola. Aí você vai pedir perdão a Deus. Agora, isso não quer dizer que você não possa fazer um juízo. Porque imagina, você vê um fato, você tem um fato, aí você ignora aquele fato. Não vou falar que estou fazendo juízo. Não, você pode fazer juízo. O que você não pode é julgar pela aparência. Você vê um pastor de cara triste, vai dizer que o pastor está em pecado, está com algum problema. Ou então vê o irmão com o rosto alegre, aquele irmão ali, ó, deve ter ganhado uma indenização muito boa. Ou então ganhou na loto. Isso você pode fazer, esse juízo. Não pela aparência, se você tiver conhecimento. Agora, julgar pela aparência da pessoa, os fariseus faziam isso. Por isso que eles andavam assim, ó, com cara de quem estava jejuando para serem vistos pelos homens. Agora, o julgamento é uma coisa natural. A vida é feita assim. Então, a grande questão implica em, ao se fazer um julgamento, nós temos que fazer o quê? Um auto-julgamento. Esse auto-julgamento, você tem que ser sincero com você mesmo, porque senão você está se auto-enganando. Você tem que fazer um auto-julgamento. Esse auto-julgamento é um dos 7 da Bíblia, e por último, a Bíblia fala sobre o julgamento do juízo final. Então, eu vejo muita gente falar isso, está julgando, as pessoas não sabem nem o que estão dizendo. Primeiro que não leem a Bíblia. Não leem e não sabem interpretar. Às vezes você escreve uma coisa, a pessoa entende outra. E por entender outra, ele faz um juízo de valor sobre aquilo que você escreveu. Ele não sabe nem o que você está dizendo, o que você está pensando. Então, é uma coisa muito subjetiva para alguém julgar, né? Julgar. Mas deixa isso para uma outra oportunidade, que a gente vai voltar a falar sobre isso, o governo de Deus sobre os nossos juízos, sobre os nossos juízos de valor. Mas aqui, apressa-te em perdoar para que não morra com muita enfermidade. Depois, em segundo lugar, a falta de saúde espiritual. A falta de saúde espiritual também tem levado muita gente a ficar doente fisicamente. Ele está espiritualmente debilitado, aí ele fica também doente fisicamente. Porque a Bíblia diz que o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Então você tem que estar espiritualmente, fisicamente e emocionalmente. Quando você está emocionalmente mal, o teu corpo pode somatizar alguma dessas enfermidades emocionais. Você está deprimido, você não está bem. Aí você transfere isso, às vezes, para o corpo. Então, o cordão de 3 dobras dificilmente se romperá. Então, se o irmão não tem saúde espiritual, não lê a Bíblia, não ora, não vem aos cultos, está fraco espiritualmente. E se está fraco espiritualmente, ele está propenso também às doenças físicas. As doenças físicas também vão se alojar sobre ele. Por quê? Porque ele está doente espiritualmente. Se ele está doente espiritualmente, um dos 3 aspectos da sua formação está prejudicado. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:23, todo o vosso espírito, alma e corpo, espírito, alma e sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então, basicamente, nós temos que conservar o nosso espírito. Basicamente, fundamentalmente também, desculpa, eu vou trocar a palavra, fundamentalmente conservar o nosso espírito. Fundamentalmente conservar a nossa alma e fundamentalmente conservar o nosso corpo. Se você trata um, mas não trata o outro, esse que você não tratou vai ficar deficiente. Vocês estão entendendo isso? Vocês concordam com isso? É verdade ou não é? Você só cuida do teu corpo. Vai para o espelho e fica 2 horas. Pega o fiapinho da
pestana, pinta um branquinho que está aqui, né? Tira um cravo que está aqui, e você fica... Mas você não tira 10 minutos para ler a Bíblia. Não tira 10 minutos para orar. Então, fisicamente, você está até bonito, todo mundo vai achar você bonito. Mas espiritualmente você está mal. O que é que vai acontecer? Está propenso a ficar doente, porque há um desequilíbrio no chamado homem integral. Os cientistas, inclusive, falam sobre os 7 pontos de um homem integral. E esses 7 pontos de um homem integral incluem um homem espiritual. O homem espiritual tem que estar bem. Se o homem espiritual não está bem, os outros 2 desandam. O físico, quer dizer, o emocional. Isso sempre vai acontecer. Então, falta de saúde espiritual. Por isso que João chega e diz para seu amigo lá: amado, desejo que te vá em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu desejo que, fala para o teu irmão, eu desejo que te vá bem. Como vai a tua alma, assim quero que você tenha também saúde. Se a sua alma está bem, o seu corpo também tem que estar bem. O seu emocional tem que estar bem. Essas são as 2 últimas partes daquele texto de domingo passado, o que leva o crente a ficar doente. Muito bem. É triste, aí diz Eugir Girodo, é triste e lamentável reconhecer cristãos sofrendo de enfermidades porque não conseguem praticar o que aprenderam durante a vida cristã sobre a saúde espiritual. Isso não é versículo bíblico, isso é um pensamento de um escritor chamado Eugir Girodo. Ele tem muitos pensamentos. Eu agora também estou incluindo meus pensamentos no Google também. Eu estou incluindo alguns pensamentos meus, vou colocar todos eles, e quando vocês forem consultar lá sobre pecado, sobre fé, sobre amor, sobre esperança, vai aparecer pensamentos também do pastor Paulo Afonso Generoso. Eu estou fazendo isso após consultar. Eu leio muitas frases, gosto muito de frases, escrevo muitas frases também, aprendo muito, mas essa eu gostei. É triste e lamentável reconhecer, e aí não é juízo de valor, reconhecer cristãos sofrendo de enfermidades, porque não conseguem praticar o que aprenderam durante a vida cristã sobre a saúde espiritual. O 6º tópico do nosso estudo sobre o governo de Deus sobre as enfermidades, estamos aqui no 6º porque já estudamos 5, ficou um pedacinho do 5º para hoje. Pior do que as doenças físicas é a doença espiritual, o pecado, que é o pecado que trouxe a doença. Então, se a doença é ruim, imagina a fonte. Estão entendendo isso? Se a doença é ruim, o câncer é ruim, imagina o que provocou o câncer. E por que vieram as doenças? Em decorrência do pecado. Então, primeiro ponto que a gente tem que entender. Esqueçam, às vezes, o que vocês escutam na mídia. Teve um grande líder aí que disse que você tem que botar Deus contra a parede. Né? Ele chegou a usar a expressão ou dá ou desce. Escute isso. Deus não tem a obrigação de nos curar das enfermidades físicas. Está claro isso? Eu vou repetir, porque, pastor, você pode querer discordar, meu irmão, se você tiver argumento, tudo bem. Deus não tem obrigação de nos curar das enfermidades físicas. Mas é a sua vontade nos curar da doença espiritual, que é o pecado, se crermos no Evangelho de Jesus Cristo. Pois, pelo perdão dos pecados, ele salva e sara a nossa terra. Vocês peguem lá 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu vou abrir as portas, vou dar para ele muitas bênçãos materiais, ele vai ficar rico, é assim que está escrito? O que Deus promete ali? 2 coisas. Quais são? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter, fazer uma meia volta dos seus maus caminhos, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha o que diz o texto. Ele é muito sábio, muito sábio. É uma palavra profunda. Ou seja,
Se converter significa você fazer uma mudança, metanoia no grego. Você sai daquele caminho errado, porque enquanto você estiver lá, o então não participa. Não há o então. Estão entendendo isso? Então, como é que vem o então de Deus? Então, se o meu povo, se chama pelo menos, se humilhar. Às vezes nós somos tão arrogantes que até para Deus nós somos. E orar. E não é essa oração de 1,99. Por sinal, nós estamos orando igual a Igreja Católica. Aqui em Betel está igual a Igreja Católica. É um silêncio sepulcral. Mas no cemitério, eu até digo, mas aqui, o povo pentecostal orando assim, eu falei, Jesus, tem misericórdia de mim. Eu estou na igreja errada. O povo não ora. Eu aqui, meu Deus, como é que pode? Eu estava ouvindo uma mosca voando aqui dentro, batendo as asas. Mas que povo pentecostal é esse? Que pentecostalismo é esse que a gente não ora? O povo fica com vergonha de orar. O que está vendo? Aí eu agora vou mudar o esquema, agora vai ser oração. Outra oração, vou trazer umas irmãs, Nilda, botar umas 20 irmãs espalhadas aqui, irmã de fogo, que começa a orar e não para mais. O povo aprendeu a orar, meu Jesus, que não é possível, a gente bota, mas vamos orar. Aí fica todo mundo ouvindo a oração do pastor, aí eu parei. Estão ouvindo minha oração. A ver se eu vou citar o nome dele na oração. Aí eu parei de orar. Que oração é essa quem está fazendo, irmão? E eu fiquei com vergonha, falei, meu Deus, que igreja é essa que está orando, Jesus? Que fogo é esse? Está parecendo mais água. Água mineral sem gás. Meu Deus, eu fiquei muito chocado quando eu ouvi isso. Mas olha, onde é que eu estava mesmo, hein? Se o meu povo, vocês me ajudam aí que eu estou assim mesmo. Vocês estão pensando que é brincadeira? É sério. Se o meu povo, pelo menos, se humilhar, a gente não se humilha. E orar, também não estamos orando nada. Buscar a minha face, que é muito mais do que orar. Muito mais do que orar, buscar a face de Deus. Não é essa oraçãozinha de 1,99 que a gente faz, não. Essa oração de meia tigela. Oração do Bart Simpson. Abençoa sua gororoba bem. É do Bart Simpson. Prato feio, o homem. Vamos orar como as famílias americanas oram. Ora aí, Bart. Abençoa sua gororoba bem. Esse tipo de oração Deus não ouve. Deus não ouve. Agora, se converter dos seus maus caminhos. Olha só, a gente está nos maus caminhos. Não adianta, se você não converter, o então não se cumpre. Agora, se fizer toda essa escala, então eu ouvirei. Significa dizer que antes ele não ouve. Não ouve. Perdoarei os seus pecados. O que é que a gente precisa mais? É de perdão, irmão. Pega Daniel 10. Daniel ficou arrasado. Daniel ficou quase morrendo, com quase 90 anos de idade. Daniel e Neemias, a mesma coisa. Tudo que ele queria era o perdão de Deus. O perdão. O perdão de Deus, porque eu já falei que existem 3 palavras importantes no Novo Testamento. Primeira palavra, pecado. Segunda palavra, sangue. E a terceira palavra, perdão. O pecado é a dívida. O sangue é o pagamento da dívida. E o perdão é o esquecimento da dívida. Enquanto não houver perdão, a dívida está sendo protestada lá no cartório do 6º ofício do céu. Mas quando há o perdão, sua dívida é cancelada. Então, o texto diz assim. Então, voltando aqui para a nossa lição, então Deus não tem obrigação de nos curar. O mais importante para Deus é nos perdoar o pecado. Senão ele dizia assim, se você fizer tudo isso, orar, buscar minha face, etc., eu vou te dar um carro zero. Isso é coisa de evangelho da prosperidade. Aqui nós não adotamos isso. Se você fizer isso, você vai ganhar uma porta de emprego maravilhosa. Tu vai trabalhar na Petrobras como gerente de produção. Ainda vai receber uma propina lá do Lula. Então, nós não buscamos isso. A Bíblia diz que você vai receber o perdão. Só Deus nos perdoar já é um grande milagre na nossa vida. E sarar a terra. Que às vezes a nossa terra, irmão, está trabalhando e não está rendendo nada. Está lutando e não está acontecendo nada. Está se esforçando, mas não acontece nada. A gente faz, trabalha, faz, mas não está acontecendo nada. Parece que o solo está duro. O solo precisa ser sarado, irmã. Se o solo não for sarado na tua casa,
Não adianta você plantar, porque a semente não vai entrar na terra. Aí Deus tem que entrar para sarar a terra. Você pega a semente, lança na terra, ela prospera e você vai colher. Deus não está. Tem gente que a vida está travada. Por que está travada? Está travada porque não está, a terra está seca. Você tem que ter o perdão, depois do perdão tem que ter o quê? A terra sarada. Com a terra sarada, você agora vai plantar. Não quer dizer que vai cair codornizes do céu, vai cair maná do céu, não, você vai plantar. E vai plantar para colher. E você tem que colher o que você planta. E a terra tem que estar boa para ser arada. Como é que você vai plantar numa terra seca? Tem muita gente na igreja plantando em terra seca e dura. Porque a terra foi amaldiçoada, o homem não. Então tem que tirar essa maldição da terra. Aí Deus perdoa o seu pecado, depois permite que você então pegue a sua terra, a terra vai ficar sarada. Aí Deus vai dizer, agora meu filho, planta à vontade que tudo que você plantar vai colher. E vai colher, e vai colher, e vai ser uma bênção, vai prosperar. É isso que está escrito ou não, irmão? É isso que a Bíblia está dizendo? Sim ou não? É isso que a Bíblia está dizendo. É simples de entender, não precisa fazer muita exegese, não precisa consultar grego nem hebraico. Basta você ler o texto é simples. Então, a doença pior que nós temos chama-se pecado. Deus não tem a obrigação de nos curar, mas Ele tem o dever bíblico, segundo a Bíblia mesmo, de nos perdoar por causa do sacrifício de Jesus. Pois pelo perdão dos pecados, Ele sara a terra. Ademais, o pecado e a enfermidade, andam juntos. Salmo 103. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e também sara as tuas enfermidades. Então, pecado e enfermidade andam juntos. Antes de nós consultarmos os médicos, deveríamos consultar a Deus sobre a nossa enfermidade. Deus, por que eu estou doente? Por que eu estou enfermo? Faz uma autoanálise e Deus vai te dizer, olha, você está enfermo por isso. Aí você vai buscar a cura. Às vezes o médico não vai resolver o teu problema, mas Deus vai. O médico não vai te sarar, nem o remédio do médico vai te sarar, mas o Senhor vai te sarar. Às vezes uma simples confissão é suficiente para o perdão e suficiente para a cura. Agora, continuando aqui, a prioridade de Jesus é também nos curar do pecado. Pois mesmo enfermos e perdoados somos salvos. Mas apenas curados de doenças físicas não garante a salvação eterna. Por isso que Jesus, antes de curar aquele paralítico que desceu lá da janela, do teto, ele disse assim, filho, perdoados são os seus pecados. Jesus chega assim, seja curado. O rapaz saía dançando, pulando, estava na escola de samba agora no carnaval, na Mangueira, e toma lá e pá, tal. E aí, você está curado? Jesus me curou e tal. Ia para o inferno, curado e tudo. Ia para o inferno. Então, Jesus primeiro perdoou os pecados dele. E depois curou, porque o perdão é o maior milagre na vida do ser humano. Está escrito isso. Então, a prioridade de Jesus também não é curar o pecado, mas os enfermos e perdão. Mas apenas curar a doença não garante salvação. Só do ponto de vista clínico, a pessoa pode ser curada por assistência de um médico, mas jamais ser curada da doença espiritual senão por Jesus. Só Jesus é o médico de Galaade ou de Gileade. Só Ele é o médico, só Ele tem a cura. Pois só Ele pode nos curar de todas as moléstias e enfermidades, mas também nos curar de todo o pecado que aprisiona o homem e leva à perdição eterna. Lucas capítulo de número 5, versículo 24, que diz assim, vamos ler esse texto aí rapidinho, eu vou parar dentro de mais alguns pouquinhos minutos. Lucas capítulo 5, versículo de número 24. O que diz aí o texto, irmãos? Quem achou primeiro do que eu aí pode ler. Olha só, diz assim o texto. Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então, Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Agora, como é que eu vou entender essa expressão que está lá em Isaías, capítulo 53, versículo 4, que diz assim, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si.
Ele tomou as nossas enfermidades e as nossas dores, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Vamos entender isso. Por que acontece isso? O pastor Jim Swaggart, ele afirma que nestes versículos o profeta de forma enfática reitera que todos os sofrimentos do servo, que é Jesus, foram vicários. O que significa isso? Substitutos. Tudo que Jesus fez foi para substituir a gente, no lugar da gente. O sacrifício vicário é um sacrifício substitutivo, de substituir a gente, tirar a gente daquela condição e ele fazer, ou seja, suportado pelos homens para salvar das consequências do seu pecado. Aí o verso 4 vai dizer assim, que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isto porque toda a bênção que temos em nossa vida cristã, ela vem da cruz. Mas o verso 4 não ensina o que alguns pregam, que há cura na expiação. Ou seja, que o crente não pode ficar doente. Tem igreja, inclusive, que diz, se você está doente, você está endemoniado. Que você não pode ficar doente. Já ouviu isso? Não pode ficar doente. Quem que disse que o crente não pode ficar doente? Aonde está escrito que não pode? Ou seja, o verso não ensina que há cura. Ou seja, não quer dizer que Jesus levou as minhas enfermidades na cruz, pregado lá na cruz, e agora eu não fico mais doente. O texto não está dizendo isso. Sublinhe o não. Por quê, pastor? Todo cristão, dali por diante, ele não tem o direito de ser curado. A profecia de Isaías, ela não se cumpriu na cruz, como muitos pensam. E ele levou sobre si, lá na cruz, as nossas enfermidades. A enfermidade que ele levou na cruz foi a enfermidade espiritual, que é o nosso pecado. Mas as nossas enfermidades que ele levou, não se cumpriu ali na cruz. A profecia de Isaías se cumpriu durante a vida de Jesus e não na sua morte. Jesus não apenas carregou. O que significa isso? Quando Jesus carregou os nossos pecados na cruz, o texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Não está afirmando que por conta de levar sobre si, e que não foi na cruz, nós então não temos mais que ficar enfermo. Aonde, se então a Bíblia estaria enganada, porque o que tem de crente enfermo, diz aí na gíria, não está no gibi. Isso não é verdadeiro. Agora, o que a gente precisa entender ainda? Que quando Jesus levou sobre si, ele não apenas levou o pecado, mas consequências do pecado. Ele sentiu a dor do nosso pecado e, por consequência, a dor da nossa enfermidade. Mas na vida dele, corriqueira, comum, como o Galileu, naquele momento que ele caminhava pelas ruas e ia curando os enfermos, ali é que se cumpriu essa profecia, e não na cruz. Na cruz, a enfermidade que ele levou foi o meu pecado e o seu pecado e o nosso pecado. Tanto que, o texto diz assim, e pelas suas pisaduras, ali, o sentido de sarado, não quer dizer que nós fomos curados na cruz. Não quer dizer, vou repetir, não quer dizer que nós fomos curados na cruz, não. O texto ali, o texto de Isaías, quer dizer que nós fomos perdoados, em síntese. Ou seja, nós fomos curados, sarado de uma doença espiritual, que é o pecado, e não a doença física. Porque se fosse assim, ninguém ia ficar doente na Bíblia. Paulo não ficava doente, Trófimo não ficava doente, outros homens de Deus não ficariam doentes, porque Jesus levou sobre si. Então, não existe essa questão. Vou repetir o que está escrito aqui na nossa lição de hoje. Ele levou sobre si as nossas enfermidades, porque toda a bênção que temos em nossa vida cristã vem da cruz, toda. Mas o verso não ensina que há cura na expiação e que todo cristão dali por diante terá o direito a ser curado.
Você reclamar esse direito, não, eu tenho o direito de ser curado porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, isso não é correto. Você não tem o direito, porque você vai ficar enfermo como muitos foram. Por que Paulo mandou Timóteo tomar um vinho por causa da doença do estômago dele e não orou por ele? Fala, Timóteo, eu repreendo essa enfermidade. Que a doença, a enfermidade, que a gente imagina que ele levou na cruz, ele não levou na cruz. Vamos continuar para você entender isso? Ele se identificou com as consequências do pecado de Adão. Quais foram as consequências do pecado de Adão? A doença, a morte física e a morte eterna. Então Jesus se afinou com essas consequências também. Então, quando ele perdoou os nossos pecados, está dizendo que ele levou sobre si, mas não foi lá na cruz. Vamos ver o texto. O verso 5 da tradução judaica diz assim: e por suas feridas, ou em sua companhia, diz a tradução judaica exatamente assim, em sua companhia, somos curados, e não fomos curados. Você está entendendo isso? Talvez o que eu esteja dizendo está indo na contramão de tudo que você aprendeu. Sim ou não? Talvez na contramão. Mas eu tenho muita certeza no que eu estou dizendo. Cristo foi sacrificado para sempre. Quando um coração é transplantado, uma pessoa precisa morrer para que a outra seja salva. Não é assim que acontece? Então, para que eu pudesse ser salvo, Jesus teve que morrer. Morreu. Todo mundo que tem um coração transplantado é porque alguém morreu. É ou não é? Então, veja isso. A palavra sarados, refere-se ao perdão dos pecados. O pecado é também uma doença que só Deus pode curar. Jesus não morreu porque ele pecou. Jesus morreu porque nós pecamos. Então, Jesus não foi à cruz por consequência do seu pecado, não. É porque nós é quem pecamos. Então, você depois lê esse texto, que não há tempo para a gente ler os textos, mas você vai ler o texto em casa para você compreender isso. Agora, como entender o texto também, a oração da fé salvará o doente? Não está escrito isso? Oração da fé salvará o doente. Tiago 5,15 e parte B. E a oração da fé salvará o doente. Como é que a gente entende isso? A palavra sozo, no grego, ela tem várias definições em português. Curar o corpo, curar a alma e salvar do pecado. Curar o corpo, a alma e salvar do pecado. Segundo, esse é o primeiro ponto. Então, quando a Bíblia diz, ela foi sarada, ela foi salva, ou a palavra curada, liberta da enfermidade, a palavra que aparece lá, a mesma palavra, sozo, no grego. Salvar e curar é a mesma palavra aqui, ó. Agora, segundo, esta oração é aquela oferecida a Deus em acordo com a sua vontade. 1 João 5,14 diz assim: se orarmos a Deus segundo a sua vontade, ele nos atenderá. Por que Jesus não cura muitos crentes? Porque não é da vontade dele curar. Ele quer aquele crente perto dele, então ele não vai curar. Você vai orar, vai morrer doente. I'm sorry, mas é assim. Agora, se você orar segundo a sua vontade, mas como é que eu vou saber a vontade dele? Pastor, você não sabe. Você sabe a vontade moral. A moral está na Bíblia. A vontade moral você vai ver na Bíblia. E a segunda vontade? Só com o auxílio do Espírito Santo. O Espírito Santo leva a sua petição e traz para você uma resposta no seu coração de que aquilo que você está pedindo não era vontade de Deus. Ou é da vontade de Deus. Se for da vontade de Deus, você vai perceber isso. Porque o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, sem que você entenda. Porque ele conhece a vontade de Deus. Ele traz para você e vai dizer assim: meu filho, vai orar nesse sentido, porque esse é o sentido da vontade de Deus. Aí você vai receber a cura. Então, muita gente pensa que a oração da fé é na mão do pastor que está orando. Esta oração, a cura, tanto física quanto espiritual, vem quando o pecado é tratado. Quando o pecado primeiro tem que ser tratado, para depois vir a cura. Você vai orar para uma pessoa, se tiver cometido pecado, ele tem que confessar para que seja sarado. Chama o irmãozinho lá no canto. Irmão, está tudo bem na sua vida? Tem alguma coisa que você precisa abrir o seu coração? Aí ele, pastor, eu cometi um deslize assim. Poxa, então eu vou orar pelo senhor. Orou por ele.
Depois que orou por ele, para isso, agora você vai orar para ele ser curado. Porque Deus não passa a mão em cima do pecado. Você precisa fazer isso. A cura, tanto física quanto espiritual, vem quando o pecado é tratado. 1 João 5,15. Alguém quer ler isso aí? A fé é necessária para a função real da cura, tanto de quem ora quanto de quem recebe. Não, o homem tem o dom da cura. Ok, vai curar muitos enfermos. Mas a fé é de quem está orando e de quem está recebendo. Os dois precisam ter fé. A fé é necessária para a função real da cura. Nem sempre é a vontade de Deus curar. Por exemplo, por que Deus não curou Isaac, que estava cego? E aí Jacó deu um balão nele. Foi ou não foi? Jacó enganou o pai, que estava ceguinho da Silva. Por que Deus não curou ele para ele enxergar que estava sendo enganado por Jacó? Deus não curou. Quem mais? Diz a Bíblia que o rei Joás foi na casa de Eliseu. Eliseu estava enfermo. 1 de Reis, capítulo 13, versículo 14. Ele estava enfermo. Aí só que assim, mesmo enfermo, Joás chamou ele: Senhor, eu vim te visitar, mas eu queria que o senhor me profetizasse alguma coisa. Ele profetizou através de um ato profético. Botou a mão, mandou, pega um arco, pega uma flecha, pega as flechas e mandou lançar. E botou a mão sobre a mão de Joás. No momento que ele botou a mão sobre a mão de Joás, ele estava ministrando uma palavra profética através de um ato profético. Aí Joás, então, entesou o arco e pá, mandou a flecha. E depois mandou a segunda e a terceira. Rapaz, olha o que você fez, você deveria ter lançado mais flechas para declarar profeticamente as outras vitórias. Você agora só vai ter 3 vitórias. Você poderia ter 7, 8 vitórias. Vocês estão entendendo isso? Então, naquele momento em que ele fez isso, Deus não curou Eliseu. Deus podia curar Eliseu. Eliseu, olha, recebi a cura do Senhor agora, vou fazer o seguinte, vou profetizar para você. Você vai vencer os filisteus, vai vencer fulano, e disse tal. Não aconteceu isso. Quem mais ficou doente na Bíblia? Paulo. Paulo tinha uma doença que Deus colocou nele para ele não se exaltar. Às vezes Deus faz isso. O cara não se exaltar, Deus botou uma doença nele. Vocês imaginam, o cara vai lá no céu, no terceiro céu, vê coisas inefáveis que não é lícito falar aos homens. Você imagina o que sentia Paulo? Ficava na igreja, lá para aqueles apóstolos, vocês são o quê? Pedro? Tiago? João? Quem de vocês foi ao céu aí? Nenhum. Pois eu fui. Estive lá com ele. Eu vi tudo que vai acontecer. Para que ele não se exaltasse, foi-lhe dado um espinho na carne. Para que ele não... Será que Deus não faz isso? Para que ele não se exaltasse, Deus então colocou um espinho na carne. Doença. Eu já ouvi vários comentários, reverendo Augusto Nicodemos, e vários outros pastores sobre o espinho na carne. Vários. Gostei muito de um pastor batista que deu um show sobre essa questão. Não vou entrar em detalhes. Nem sempre é vontade de Deus curar. Tanto é que Epafrodito, Paulo deixou Epafrodito doente e não curou o homem. E abandonou o homem doente. Só lê o texto aí, meu irmão. Você vai ler Filipenses 2, 25 a 27. Paulo deixei Epafrodito enfermo. Aí quando ele chegou, alguém pode dizer, pô, Paulo, covardia. Por que você não orou para o rapaz? Você não libertou ele daquela doença? Você não tem o dom de curar? Não foi curado. Quem mais que não foi curado? Timóteo. Paulo diz para ele, toma um pouco de vinho. Tem crente que toma só para poder ficar curado. É ou não é? Ah, vou tomar um gorozinho. Aí dali parte para 51. Aí é uma boa ideia aí. Não adianta nada. Quem mais que não ficou curado, irmão? Trófimo. Também estava doente. Então a doença é natural. Não é algo sobrenatural. Pode ser espiritual, mas não é sobrenatural. Não quer dizer que Deus não possa te curar. Mas nós precisamos compreender que nem todos serão curados. Nem todos serão curados. Senão, muitos homens de Deus seriam curados. Pastor Fanini seria curado, um grande homem de Deus. E outros tantos que vocês conhecem aí não foram curados. Agora, algumas pessoas estão enfermas não para pagarem uma dívida, mas a fim de aprender algumas lições. Por que está enferma?
Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Algumas doenças é para Deus corrigir o cabra. Corrigir a irmã, corrigir o irmão. Aí Deus trabalha assim. O que mais, pastor? Algumas pessoas, há também algumas enfermidades que são para a glória de Deus. Deus vai ser glorificado nessa enfermidade. E outras para que a gente não se glorie. Aí é o caso de Paulo. Agora, tem aí outras informações que não vai dar tempo da gente falar. O que fazer em meio às enfermidades? Primeiro, adore a Deus e interceda para os seus amigos. Foi assim que Jó foi abençoado. Segundo, você entendeu o recado? Está doente, está enfermo, está com problema, começa a orar pelos outros. Ora pelos que estão enfermos. Nem ora por você. Jó estava orando, intercedendo pelos amigos, aí Deus abriu as portas para ele. Quando orava lá, Deus abriu as portas. Então faça isso também, aprenda isso. Abençoe os seus familiares. Isaac abençoou seu filho mesmo estando doente. Terceiro, não pare de profetizar, foi o que fez Eliseu. Eliseu estava velhinho, doente, morrendo. Não deixou de cumprir o seu ministério. Tem gente que basta ter um resfriadozinho. Não precisa de nada. Hoje eu não vou à igreja que eu estou espirrando. Vai plantar batata, meu irmão. Que a coisinha você já está largando. Aquele homem mesmo doente, pega lá o arco, pega. Enfermo e profetizou. Entregou a mensagem. Continue fazendo o seu ministério. Continue confiando que Deus é piedoso. Pode ser que Ele se apiede de você e te cure. Humilhe-se diante do Senhor, como fez Ezequias. Se humilhou. Aí o profeta já estava indo embora, lá no meio do caminho, já estava lá no partage. Aí Deus falou, chama, vem, volta lá. Ele voltou, vai viver mais 15 anos. Pegou lá uma pasta de figo, botou na barriga do homem, o homem foi curado vamos botar assim, de câncer no estômago. Foi curado. Por quê? Porque ele se humilhou diante de Deus. Aí Deus mudou a história dele. E crê que a graça de Deus te basta. Tem muitas enfermidades. Eu carrego a minha enfermidade. Essa semana eu orei a Deus para me tirar do ministério. Tudo que a Nilda falou foi uma grande verdade. Eu estava tão agoniado. Eu falei, Deus, eu não quero mais ser pastor, eu não quero mais dirigir igreja. Tira esse negócio de mim. Arranca isso de mim que eu não aguento mais. Eu quero largar tudo, eu vou embora para Portugal. Eu não quero ficar mais aqui. Me tira daqui, Senhor. Não quero mais. Não, porque falei mesmo, falando sério, irmão. Você sabe que eu sou muito franco e verdadeiro. Orei para Deus me tirar daqui. Eu não quero mais. Eu falei isso com Deus, não quero mais. Mas eu não vou fazer isso segundo a minha vontade. Só pelo seu querer. Mas que eu pedi a Deus, pedi. Senão hoje eu já nem estava aqui, irmão. Nem voltava mais. Só voltava aqui para me despedir de vocês. Sinceramente, vocês sabem que eu jogo limpo com vocês. Eu não sou traíra, não sou hipócrita. Eu estou falando que eu orei a Deus assim. Não quero mais ser pastor, quero largar o ministério, eu quero ficar enfurnado, que eu estou igual a Elias hoje. Eu estou dentro da caverna. Minha caverna é meu escritório. Pergunta à irmã Terezinha, que ela vai te dizer. Vamos almoçar, meu filho? Não, não vou. Vai você, vamos lá, não vou, e não fui. O dia inteiro dentro do meu escritório. Aí recebi uma visita ontem. A pessoa falou, vamos lá para o meu escritório. Fico lá no meu escritório, só escrevendo. Falei, Deus, eu não aguento mais. Eu me lembrei do Julio Iglesias, me esqueci de viver. Eu não estou vivendo. Eu falei, Deus, eu não estou vivendo. Todo sábado eu fico aqui. Segunda-feira eu vou para a igreja, terça-feira eu vou para a igreja, quarta-feira na igreja, às vezes quinta eu venho, mas vou embora. Vou para o computador, fico lá, escreve um assunto, escreve outro, e eu não estou aguentando mais. E toda essa dedicação que eu tenho, que eu acho que eu tenho, que eu imagino que eu tenho, não está adiantando nada. Porque as coisas não mudam, meu irmão William. Pelo contrário, pioram. Aí eu falei, Deus, eu não quero mais. Não adianta, você pode fazer, irmão, pode fazer de tudo, de tudo. Você não vai ter sequer, não é louvor, não é mérito, não é elogio. Só o reconhecimento. Você não vai ter nunca. Pode se rasgar. Você pode se dar. Você pode pintar a parede da igreja de ouro. Com seu dinheiro. Ninguém vai chegar aí, pastor. Ficou bonito, hein? Poxa, como é que foi feito isso? Isso deve ter uma grana, né? Ah, irmão, isso aqui eu comprei com o meu dinheiro. Irmão. Agora, por que o senhor não pinta então lá do lado de fora também?
Sabe, as pessoas não reconhecem nada que você faz, não agradecem nada que você faz, só sabem pá, e pá, e pá. Então, eu não tenho mais estrutura. Eu falei, Deus, eu não nasci para ser pastor. Eu estou pastor, vou repetir isso que eu sempre disse aqui, eu estou pastor e não sou pastor. E eu pedi a Deus para me tirar. Se Deus me tirar, irmãos, eu aviso a vocês. Porque eu falei mesmo que Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado. Eu me disponho a escrever isso aqui, horas a fio, para fazer um estudo, que eu mando ele para o Japão, mando para a Espanha, mando para colegas meus de todo o Brasil, igrejas que estão usando a minha lição como escola dominical. Às vezes nem valor aqui tem. A gente encontra alguns jogados no chão, as pessoas nem valor dão a isso. Aqui, para mim, são horas a fio. 10 horas de estudo, 12 horas de estudo, porque estudo dá trabalho, por isso que ninguém quer entrar na área do ensino, que é das campanhas, porque a campanha tu faz espetáculo, todo mundo bota o diabo, pergunta, qual é o seu time? Eu sou Flamengo. Não, Flamengo não está bem não, é melhor você faz caindo. Aí faz aquelas coisas todas, fala aqui o nome da... O que está acontecendo com aquela irmã ali? Sabe? As pessoas gostam de espetáculo. Eu não sei fazer espetáculo, eu não sei mentir, eu não sei enganar, eu não sei roubar, eu não sei furtar, eu não sei meter a mão no dinheiro de ninguém. Eu tenho uma vida que eu não... Falei, Deus, eu estou na contramão de tudo que está aí, então o Senhor me leva. Eu pedi a Deus para me levar. Falei, Deus, melhor o Senhor me levar, porque talvez o Senhor não queira me tirar, então me leva. Aí logo depois comecei a sentir uma dor no peito, falei, já está na hora, Senhor. Eu estou sendo honesto para vocês, hein? Qualquer hora dessa vocês vão ter uma surpresa. Falei com meu sobrinho ontem, olha, mas tio, você não pode ficar assim, né? Eu não posso ficar, eu sei que eu não posso, mas eu estou. Fazer o quê? Meu irmão, temos que terminar aqui, vou parar com o estudo. Vocês, amém? Amém?